Vamos girar o assunto por aqui. A gente vai ver agora a próxima notícia na nossa tela. Inclusive, ela vem lá do maior portal de notícias do Brasil, jovempan.com.br, divulgado inclusive no nosso portal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje que o governo Lula ainda não construiu uma base para a aprovação das reformas estruturais no Congresso Nacional. Numa reunião do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, o presidente da Câmara afirmou que o Executivo não tem base nem mesmo para a aprovação de textos com maioria simples, muito menos para avançar em matérias constitucionais. Para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, como por exemplo da reforma tributária, são necessários votos favoráveis de 308 deputados e 49 senadores. Esta e outras notícias você vai conferir a qualquer momento lá no site da Jovem Pan. Se você por um acaso ainda não acessou, eu te sugiro jovempan.com.br. Lá você fica por dentro de absolutamente tudo. E ainda leio o meu artigo que está lá. Está lá hoje, Serrão? Está lá hoje. Tá lá. Foi publicado hoje, então. Então você entra no site da Jovem Pan e também leia o artigo do nosso queridíssimo Jorge Serrão. Serrão, já que você falou, eu vou começar por você, buscando entender um pouco quem que manda mais no Brasil, Arthur Lira ou Lula? Olha, o que manda mais no Brasil, isso é fácil de explicar, tá? A Constituição de 1988, ela é uma Constituição congressualista. Ela foi feita para ser num regime num modelo parlamentarista. Então, o presidente da República manda menos que o Legislativo. Tem que ter maioria para governar. Mas essa era a ideia do parlamentarismo, que parlamentar não temos no Brasil. Que deveria ser a lógica. Não dá para ter um texto constitucional que fere a realidade. O presidencialismo de coalizão faliu no Brasil há muito tempo e a gente não denuncia isso claramente. Eu faço questão de denunciar isso toda hora. Não dá. Esse presidencialismo de coalizão termina sempre em colisão e não consegue governar o país. A gente tinha que ter aqui um modelo parlamentarista. Ah, mas se o governo ia cair todo dia, ia cair a cada meia hora, mas ia chegar uma hora que de tanto renovar, de tanto a população aprender a votar certo, as coisas se encaminhariam para uma governabilidade. No parlamentarismo, ou você constrói maioria parlamentar política para governar, ou não tem governo. É isso. E aqui no Brasil, nós ficamos brincando de governar. Então, o que o Arthur Lira disse hoje é muito sério. O presidente Lula não reúne condições políticas de governabilidade. Agora, não sei se isso é apenas uma constatação ou se isso é um canto das sereias para convidar Lula. Lula, por favor, compre a base do Centrão, que ela está à venda, para você conseguir governar. Porque é o único jeito. Se não for assim hoje, você não aprova droga nenhuma. Nem projeto de lei por maioria simples, muito menos mudança constitucional, como seria o caso, né, da tão prometida e propalada reforma tributária, que eu repito, não sai se não houver um acordo muito amplo, muito inteligente, muito firme com os governadores. Serrão, a gente falou do site da Jovem Pan. Vou pedir para o nosso Edu Novak colocar na tela justamente esse print aí da notícia que a gente está discutindo aqui no programa. Arthur Lira dizendo que o governo não tem base para aprovar nenhum tipo de reforma que mexa com a Constituição, no caso específico aí da reforma tributária. Ô Piperno, tudo em política tem um certo simbolismo, né? Tudo em política tem um certo simbolismo. Nós estamos vivendo num custo. Nós estamos vivendo um momento político no Brasil em que há inclusive um ministro por parte aí do Partido União Brasil que corre o risco de sair, ou seja, União Brasil, um partido importantíssimo com mais de 50 deputados na Câmara dos Deputados. Você acha que foi um recado isso que o Lula mandou claramente? Como é que o Arthur Lira, mandou? Como é que você vê essa fala dele para tentar aí de alguma forma fazer com que o governo haja conforme ele quer? Dance conforme a música. Exato. Exatamente isso. Muito bem resumido, Serrão. Eu vou começar pelo fim, mas eu vou... Tem paralela essa história ou eu estou simplesmente elucubrando algumas coisas? Tem. Inclusive, esse ministro ele só não caiu porque o governo negocia com a União Brasil o que fazer. Mas ele já deveria ter caído há muito tempo. E você falou isso aqui no começo do ano, né, Piperno? Eu lembro. Assim, e aliás tem mais gente aí, Serrão. E só não cai por conta dos acordos. Vejam, isso que o Serrão falou,
que vem da Constituinte de 88, eu vou dizer um negócio para você, Serrão. Eu até vou recuar um pouco mais, porque durante a Constituinte, o governo Sarney já comprou um ano a mais de mandato por conta das trocas aí com... A moeda de troca na época eram concessões de rádio e TV, foram quase 1.000, né? Do falecido ministro Antônio Carlos Magalhães das Comunicações, dava concessão para todo mundo, desde que o presidente Sarney recebesse o voto lá do deputado correspondente, enfim, deputado senador, para ter os 5 anos de fim de mandato. Conseguiu. Até a minha cidade, lá em Araçatuba, conseguiu uma concessão, à época que tinha 2 deputados federais. Depois disso, passando, aí vem, depois do Sarney, o governo Collor. Esse teve dificuldade para fazer esses arranjos e caiu. Aí vem o Fernando Henrique Cardoso. Queria votar a reeleição de qualquer jeito. E a gente sabe como foi. Aí passa o tempo, veio o Lula, mensalão. Aí vem a Dilma. Mas a Dilma era dura de cintura, aí ela não conseguiu negociar com o Eduardo Cunha. Caiu. Aí veio o Bolsonaro. Tinha dificuldade no começo, muita dificuldade. Aliás, ele terminou o governo aí ficando muitos meses sem conseguir um líder para o Senado. Mas a partir do momento que houve o acordo lá com o orçamento secreto, aí passou tudo. É assim que funciona e é assim que tem funcionado. Mas não é de agora. Eu estou puxando 35 anos no tempo. É uma pouca vergonha. E sabe o que vai acontecer? O Lula vai aprovar tudo, porque ele vai fazer um monte de concessão para essa turma e mais do que isso. Isso que você perguntou no começo do programa, sobre o Valdemar, a Michele e tal, é óbvio que o Valdemar, que é uma figura, né, digamos, no mínimo com um olhar muito atento, sabe que se tiver atrito com a União Brasil, opa, presidente, eu estou aqui para oferecer um pedaço da minha base de apoio, eu ocupo esse espaço. E vai ser assim. Muito bem, meu querido Nelson Kobayashi, você acha que esse recado do Arthur Lira tem método? Tem método, né? Mas é interessante, o Serrão falava aqui sobre o presidencialismo de coalizão que deveria acontecer no nosso sistema eleitoral, nosso sistema político instituído pela Constituição de 88. Mas a coalizão, a gente deveria pressupor a unidade de ideias, né? Ali um tanto de parlamentar eleito, ao governo eleito, e aí no que eles se comunicam com as ideias, no que eles concordam, há ali uma coalizão e o governo acontece. Mas, como o Piperno já disse, nós não temos um presidencialismo de coalizão, nós temos um presidencialismo de cooptação, por todos esses métodos que o Piperno elencou aí ao longo dos tempos, né? Então, essa mensagem passada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ao presidente Lula, é de que não houve cooptação necessária ainda para o governo aprovar as suas pautas, os seus projetos, as suas reformas que eles irão oferecer ao Congresso Nacional. E onde que a gente tem que olhar agora para frente para pensar onde haverá essa cooptação? Nas estatais. Por isso que essa mudança na lei das estatais é tão importante para o governo. Eles já fizeram ali uma primeira fatia dos ministérios todos, aumentou o número de ministérios, deu o ministério para todo mundo, União Brasil aí que colocou lá alguém que está sendo criticado o tempo todo, mas eles mantêm para ter o tipo de apoio do União Brasil nessas reformas, mas não é suficiente, o Arthur Lira está deixando claro, eles vão querer mais, os partidos querem nomear presidentes de estatais, querem nomear diretores, querem nomear pessoas em conselhos deliberativos, conselhos administrativos, todos cargos muito bem remunerados, que vira dinheiro para esses parlamentares, vira dinheiro para esses partidos e, claro, isso tudo sendo utilizado como moeda de troca para a aprovação de projetos no Congresso. Infelizmente, a gente precisaria de uma reforma política gigantesca. Eu não sei qual é a melhor proposta, mas isso precisaria ser amadurecida. Só dá para ter uma certeza. Do jeito que está, seja o presidente Lula, que está no governo, seja o Bolsonaro, se ele voltar, seja qualquer outro que estiver na presidência, vai ficar sempre refém do Congresso nesse tipo de negociata. Ou é para dar cargo, ou é para dar uma fatia do orçamento, como era no orçamento secreto, ou era, como nos primeiros mandatos do PT, de maneira criminosa com o mensalão. Eu tenho uma ideia para tentar diminuir isso. Você tem, Piperno? Tenho. Você vai se candidatar? Não. Não? Sabe qual? O pessoal vai votar achando que é o Bolsonaro. Não, você sabe que eu observo muito eleições pelo mundo, né? Então, a França, por exemplo, tem um sistema eleitoral que me chama muita atenção. Porque a França, na verdade, ela faz 4 eleições em sequência. Isso, Vitinho. Bota a imagem, Vitinho. Eu vou falar. Se você colocar um 22 ali, Piperno, olha, pelo menos para o segundo turno, vai. Se você se candidatar, eu tenho certeza que vai ter gente apertando na urna achando que é o Bolsonaro.
Quer dizer para você, certeza se algum dia eu for absoluta. candidato de alguma coisa, o que eu não cogito, 22 jamais. Meu medo Mas é a aí- Michele confundir o cara. Não, pode ficar tranquilo. Fico apavorado. Mas voltando, a França ela faz 4 eleições consecutivas, aí, no espaço de 2 meses. Faz primeiro turno presidente, segundo turno presidente, primeiro turno legislativo e segundo turno legislativo. Muito bem. Eu gostaria que o Brasil, em algum momento, testasse a eleição parlamentar no segundo turno, junto com o segundo turno da eleição para presidente. Não fazer a eleição de deputados e senadores no primeiro turno, jogar para o segundo. Exatamente. Por qual razão? Porque é o seguinte, porque aí você já vai, aí o eleitor vai ter uma tendência a votar mais naquele parlamentar que está diretamente ligado ao candidato a presidente. Porque é o seguinte... Mas não seria uma confusão Não. do ponto de vista das coligações aí para o segundo turno? Bom, as coligações elas iam ter que ter uma outra arrumação. Mas vamos pegar o Bolsonaro para não dizer que eu sou suspeito. Então, vamos lá. O sujeito, assim, por acaso, se o Bolsonaro fosse o presidente hoje, ele precisaria dar algum cargo especial aí para ter o apoio, por exemplo, da Carla Zambelli? Não. Ela é uma bolsonarista ideológica. Da mesma forma, o Lula precisaria dar um cargo lá para o filho do Zé Dirceu? Não. Esse é um petista ideológico, a Gleisi e tal. Agora, o problema é exatamente o eleito ampliar essa base dele. Então, seja o Lula ou seja o Bolsonaro, ele vai ter que dar cargos para o União Brasil. Ele vai ter que dar cargos para o MDB. Então, se a eleição parlamentar acontecesse no dia lá do segundo turno, o eleitor já associaria mais o candidato ao legislativo ao candidato a presidente. Então, a chance de ter que haver essa cooptação depois, ela seria reduzida. Mas a gente ficaria num perigo de ditadura ideológica, porque daí, provavelmente, se o Bolsonaro ganhasse a eleição, a gente ia ter um congresso bolsonarista. Ou se o Lula ganhasse a eleição, a gente ia ter um congresso todo lulista, né, vamos dizer assim. E a gente perde o contraditório. A gente tem que ter para uma democracia forte, uma oposição forte também. Mas é que o Piperno quer que o Bolsonaro sobreviva ad eterno. Jamais. Agora, por exemplo, vai falar isso para um republicano ou democrata? Eles estão em conflito a vida inteira, normal, e segue a vida e segue a democracia. Agora, não há esse problema de conflito. O grande problema aqui do Brasil é que a gente tem esse presidencialismo imperial. O brasileiro vota no presidente como se estivesse votando no rei ou no imperador. E esse pretenso rei e esse pretenso imperador, que são eleitos pelo voto direto, eles acham que têm poder. Não tem nenhum poder. Dependem completamente do Congresso, são reféns do Congresso. Então, o nosso regime está inadequado. Para nós, seria muito mais maduro, muito mais seguro que tivéssemos um parlamentarismo. Só que, para isso, primeiro, a gente tinha que ter aqui a adoção do voto distrital para começar a eleger melhor os representantes, para você ter a força local sendo representada, uma melhor participação, uma maior representatividade da força dos municípios. Afinal, as pessoas vivem nos municípios e aí teríamos que ter um país com uma reforma administrativa que privilegiasse o município, o Estado, e não a União, é o contrário. E aí, a partir disso, é que você pode fazer a tal da reforma tributária, porque você vai primeiro redefinir o pacto federativo. Depois você vai partir para as outras reformas. Mas a pergunta, nossa classe política aceita discutir isso? Não. Esse é o problema. Então, estamos sempre no Brasil patinando e discutindo as coisas equivocadas, as ideias fora do lugar. E aí, toda vez, todo ano, todo governo, a cada 2 anos tem eleição, a gente está sempre em desequilíbrio institucional.